Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é liderança situacional. Você já teve que lidar com uma equipe com pessoas de diferentes níveis de experiências e habilidades? Como que você lidou com isso? E pensa em como você ajustou a sua forma de liderar para ajudar cada um a se destacar e garantir o sucesso de um projeto. Esse questionamento abre espaço para compartilhar experiências pessoais e estratégias utilizadas na liderança de equipes diversas, destacando a importância de adaptar o estilo de liderança conforme necessário para maximizar o potencial de cada membro aí do seu time. Mas vamos entender como começou a liderança situacional. Essa teoria ela foi desenvolvida por Paul Hershey e Kenneth Blanchard na década de 1970. Eles propuseram esse modelo como uma abordagem flexível para a liderança que se baseia na ideia de que não existe um estilo de liderança único e universal que seja eficaz. Em vez disso, o estilo de liderança mais adequado varia de acordo com a situação e o nível de prontidão ou maturidade dos liderados. Então, nessa abordagem, eles identificaram dois componentes principais da liderança situacional. Primeiro, estilo de liderança, que se refere à maneira como um líder se comporta em relação aos membros da equipe, incluindo o grau de direção e o apoio oferecido. E o segundo, que é a prontidão dos liderados, que aí vai se referir ao nível de habilidade e disposição dos membros do time para realizar uma determinada tarefa. E essa prontidão ela está influenciada pelo nível de competência, de confiança dos liderados ao executar uma atividade. Então, com base nesses dois componentes, eles formulam 4 estilos de liderança situacional que um líder pode adotar em diferentes contextos. Aqui eu vou pautar sobre cada um. O primeiro é o quadrante da direção. O que funciona aqui? Os membros da equipe eles podem estar iniciando numa nova tarefa ou às vezes num novo projeto, um novo cargo e possuem baixo nível de experiência ou de confiança. O líder ele deve fornecer orientações claras e instruções específicas sobre como realizar essa tarefa. Vou trazer um exemplo. Um novo funcionário está em treinamento e precisa de direcionamento detalhado sobre o que fazer, como fazer e quais são as expectativas da empresa. Nesse quadrante existem alguns problemas e conflitos, porque o papel do líder é ser um supervisor. Então aqui pode ter muita resistência à direção excessiva e significa que a equipe pode se sentir sufocada ou às vezes até desmotivada se receber muitas instruções detalhadas se eles já souberem. Também pode gerar falta de autonomia. Nesse caso, a equipe pode se sentir incapaz de contribuir criativamente devido à supervisão constante. Como também comunicação inadequada. Se as instruções não forem claras ou então compreendidas, pode resultar em muitos erros ou em mal-entendidos. E aqui o que você pode fazer para desenvolver o seu papel dentro desse quadrante? Primeiro, invista tempo em treinamentos iniciais, porque isso garante que a sua equipe vai entender completamente o que você espera, o conteúdo do treinamento, mas também quais são as responsabilidades e expectativas. E o segundo, que é ofereça feedback regular e seja também construtivo no desenvolvimento desses liderados, porque isso ajuda a melhorar o desempenho, mas também construir um espaço de confiança. Bom, agora nós vamos para o segundo quadrante, que eles chamam de coaching. Neste quadrante, os membros da equipe eles têm habilidades e conhecimento, mas eles podem precisar de apoio e orientação adicional para realizar as suas atividades e que sejam eficazes. O líder vai atuar como um coach, então ele oferece suporte e orientação para desenvolver ainda mais as habilidades da equipe. Então, um exemplo. Um colaborador com uma experiência moderada num projeto complexo pode se beneficiar do coaching para enfrentar desafios específicos. E aqui, quais são geralmente os problemas e os conflitos comuns? A dependência excessiva do líder.
Aqui a equipe ela pode se tornar muito passiva, esperando orientações constantes em vez de assumir iniciativas próprias. Por isso que o papel do coaching, que é gerar muitas reflexões, criar perguntas, é importante para esse processo de autonomia e não só ficar toda hora dando as respostas. Um segundo problema é a resistência ao feedback. Algumas pessoas podem não estar tão abertas a receber os feedbacks, impedindo ali o crescimento. E por último, um desequilíbrio na direção ou no apoio. O líder ele pode ficar lutando para encontrar o equilíbrio certo entre fornecer direção, mas também promover a autonomia. E aqui as dicas práticas para esse quadrante. Promova uma cultura de aprendizado contínuo. Incentive os membros da equipe a buscar oportunidades de desenvolvimento profissional e também agregar. Isso gera muita maturidade. Mas também esteja disposto para responder as perguntas e fornecer orientações quando necessário. Isso ajuda a desenvolver as habilidades e confiança. Agora vamos para o terceiro quadrante, que é chamado de apoio. Neste quadrante, os membros da equipe são capazes e confiantes em suas habilidades, mas eles podem precisar de suporte emocional ou então de recursos adicionais. O líder ele atua como facilitador, então ele oferece recursos, reconhecimento e dá apoio emocional conforme necessário. Um exemplo. Uma equipe, ela é experiente trabalhando em uma tarefa, às vezes num projeto, que pode ser mais desafiador ali em nível de contexto dela, mas eles podem precisar acesso a ferramentas ou a recursos, ou às vezes simplesmente exigir um conselho de uma pessoa que tenha uma bagagem maior do que elas. Então, esse é importante, ser um papel de ser um facilitador. Quais são os problemas e os conflitos comuns? É a falta de clareza sobre os recursos disponíveis. Os membros da equipe eles podem enfrentar muitas dificuldades se os recursos necessários não estiverem ali disponíveis quando eles precisarem, ou talvez o líder não esteja disponível. Um segundo problema é a complacência ou talvez até a falta de desafio. Então, se a equipe se torna muito confortável, ela não se sente ali desafiada, pode resultar faltas de inovação, às vezes de esforço ou até de compromisso. E para fechar, que é a falta de reconhecimento. Se o líder não valorizar adequadamente o trabalho da equipe, isso também pode causar desmotivação. Então, qual é um plano de desenvolvimento? Primeiro, empodere a sua equipe, permitindo que eles tomem decisões e contribuam ativamente para o processo, que isso gere mais autogestão e também autonomia. Reconheça e valorize o trabalho, as contribuições da equipe para manter um ambiente positivo e motivador. E agora que já conhecemos os três primeiros, vamos fechar o quarto quadrante, que eles chamam de delegação. Neste último quadrante, os membros da equipe são altamente competentes, confiáveis e autossuficientes em suas funções. O líder ele concede responsabilidades e autonomia para tomar decisões, intervindo apenas quando necessário. Um exemplo. Uma equipe madura e especializada, lidando com projetos rotineiros sem a necessidade de uma supervisão direta. Agora, quais são os conflitos e os problemas em comuns? Primeiro, a desconexão ou a falta de comunicação. Se o líder estiver muito distante, os membros da equipe podem se sentir abandonados ou não apoiados. Nesse caso, nós vimos que os três primeiros quadrantes existe muito um processo de delegação, de supervisão, de trocas. Aqui também precisa existir trocas, mas não pode existir o delargar. É sempre importante acompanhar e estimular o outro. Um segundo problema é a sobrecarga de responsabilidade. Alguns colaboradores eles podem se sentir sobrecarregados se receberem muitas responsabilidades e não tiver o apoio ou as diretrizes adequadas. Como também a falta de monitoramento ou supervisão. Se o líder não verificar, regular ou fazer trocas em relação aos processos ou até o progresso, podem surgir problemas que vão ser detectados mais para frente. E aqui, quais são as dicas práticas para o desenvolvimento? Então, primeiro, confie na capacidade e na expertise da equipe. Permita que assumam responsabilidades e que tomem decisões independentes. Mas também esteja disponível com recursos de apoio, forneça orientações e assistência somente quando for solicitado ou necessário. Então, aqui nós comentamos sobre as quatro abordagens, do estilo de liderança. E essa abordagem, ela vai destacar muito a importância da flexibilidade do líder.
Então, não há um único estilo de liderança, né, para todas as situações. É muito essencial que você avalie o contexto e o preparo do time, das pessoas, porque nem sempre o seu time inteiro vai estar num único quadrante. Você pode ter membros que cada um esteja em um, e você vai ter que adaptar o seu estilo adequado. Então, se adapte conforme necessário, porque isso vai ajudar você a maximizar o desempenho, mas também a colaboração da sua equipe e ser um líder mais assertivo. Isso pode ser uma ferramenta muito valiosa para buscar melhorar aí o engajamento e principalmente o sucesso de onde você está. Obrigada pela sua audiência aqui no programa e até o próximo episódio. Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.